Boa tarde, Thiago, a quem nos acompanha no de primeira. Bom, o próprio Sampaoli, né, quando ele treinou o Santos, eu costumava dizer que ele sorteava a escalação no vestiário, viu, o Thiago? Mas depois a gente começou até a gostar um pouco do Sampaoli, ele fez um belo trabalho no Santos, só que se perdeu um pouco na carreira, né, não ganhou mais nada. Enfim, mas sempre tem, né? O próprio professor, né? Sempre tem algumas brincadeiras aí em relação aos treinadores, né? Falando em treinador, Thiago, o Dorival Júnior, campeão, né? Pelo São Paulo. O grande nome do país no momento entre os treinadores, né? Grande nome, né? O Dorival, né? Também não é por acaso, né? Ganhou a Sim. Copa do Brasil esse ano, ganhou ano passado, Libertadores, enfim. Era um nome que esteve à disposição muito tempo no mercado para o Corinthians, né? Você sabe que eu acompanho bem o Corinthians de perto. E o Corinthians rejeitou o Dorival Júnior somente no mandato do Duílio Monteiro Alves em 4 oportunidades. Ô, louco, E, conta pra gente, explica pra e gente. isso mexe bastante com a torcida corintiana, porque ontem, após o título do São Paulo, o torcedor corintiano começou, né, a repercutir essa questão nas redes sociais. Eu acompanhei bem o caso, a saída acho que a mais emblemática, eu vou começar pela mais emblemática, que foi após a saída do técnico Vitor Pereira no final do ano passado. O Corinthians teve o nome do Dorival ali sugerido, né? O Duílio, né, teve o nome do Dorival sugerido por conselheiros e também por pessoas importantes ali que ficam à sua volta, pessoas que têm influência, inclusive, no Corinthians. Mas o Duílio, em consenso com o Alessandro, né, ele sempre pede a opinião do Alessandro, que segundo o Duílio Monteiro Alves, ele já falou isso publicamente, é o melhor executivo de futebol do país, né? Concordando ou não, é uma frase do Duílio, né, em entrevista coletiva. Ele sempre consultou o Alessandro e eles entenderam que o Dorival não poderia ser o técnico do Corinthians por conta de ser um treinador que não teria autoridade, né, que o Corinthians precisava no momento para comandar os seus medalhões. Eu sei que é um pouco contraditório, porque o Dorival vinha de um título da Copa do Brasil e da Libertadores pelo Flamengo, com um Flamengo repleto de estrelas e talvez, né, Thiago, até mais do que o atual elenco do Corinthians. E isso foi comentado lá dentro também, foi usado de argumento para o Duílio. Mas eles, enfim, no momento, optaram por efetivar o Fernando Lázaro, colocar o Fernando Lázaro como técnico, que é outra contradição em relação ao argumento do Corinthians, porque o Fernando Lázaro também não tem experiência e também não teria aquela autoridade técnica, né, de uma carreira já de títulos para comandar os medalhões do Corinthians. O problema é que o Duílio alegou isso publicamente na época, o Alessandro passou isso para ele também, é melhor escolher o Lázaro, porque o Lázaro conhece o clube, conhece o time, tem moral com os jogadores, aquela coisa toda, e eles acabaram escolhendo o Fernando Lázaro. Depois, né, vem a segunda negativa, que foi quando o Dorival ainda estava empregado, no período em que o Corinthians foi eliminado do Campeonato Paulista deste ano para o Ituano, né, de maneira precoce, nas quartas de final da competição. O Dorival, mais uma vez, oferecido ao Corinthians e o Corinthians recusa. Ontem, aliás, após o título do São Paulo na Copa do Brasil, eu cheguei em casa, né, estava olhando o Zap e recebi uma mensagem de algumas fontes do Corinthians que me falaram, ó, e o Alessandro, após o término do Paulista, né, aconselhou o Duílio a não contratar o Dorival, alegando que o Fernando Lázaro daria a volta por cima. Então, após a eliminação no Paulista, houve o nome, mais uma vez, cogitado do Dorival Júnior e o Alessandro aconselhou o Duílio, dizendo que o certo era manter, eles sempre, claro, tomavam a decisão em conjunto, o Duílio, no fim, acaba tomando as decisões, decidiram manter o Fernando Lázaro no cargo, alegando que ele daria a volta por cima, né? Coisa que não aconteceu, depois ele foi demitido na derrota após o Argentino Júnior pela Copa Libertadores da América. As outras oportunidades foram no início do mandato do Duílio, logo quando o Duílio assume, Wagner Mancini fica um período ainda como técnico, o Dorival estava no mercado e o Corinthians optou por contratar o Silvinho. E depois, na demissão do Silvinho, tá? Eu lembro bem também que o Dorival foi oferecido ao Corinthians, eu até
entrava em contato com o Dorival nesse período, né, perguntando se o Corinthians havia entrado em contato, ele sempre negava, e naquela ocasião o Corinthians também recusa, né, o trabalho do Dorival, e aí o Corinthians opta pelo Vitor Pereira. Então foram essas as recusas, né? As mais emblemáticas foram esse ano, né, o Thiago? No final do ano passado, na saída do Vitor Pereira, e também após o Campeonato Paulista desse ano, essas duas realmente foram as que mais mexeram com o torcedor corintiano, porque acaba vazando esse tipo de informação e a gente está trazendo aqui para vocês toda essa repercussão. Você vê, né? Então, pelo que você conta pra gente, o Dorival Júnior seria o nome para ter assumido antes do Corinthians criar aquela polêmica toda com o Cuca, né? E não há como negar que o episódio Cuca agitou demais, bagunçou demais o Corinthians nesse ano. O Cuca foi anunciado, houve protestos, ele fez o jogo da vida contra o Atlético Mineiro, conseguiu a classificação na Copa do Brasil e na entrevista coletiva pediu demissão. Então era para estar o Dorival, então, né, Samir, pelo que você conta pra gente. Não, Dorival totalmente. O caso Cuca dividiu o Corinthians, né? Dividiu torcida, dividiu conselheiros, dividiu diretoria. Dividiu Pessoas até o futebol masculino e feminino, dividiu o porque futebol. as brabas passaram a ser ameaçadas nas redes sociais. Foi até um tema que o time feminino do Corinthians, as atletas, evitaram de falar na conquista, mas claramente isso mexeu com o ambiente do Corinthians, porque elas foram escanteadas, foram ignoradas, foram deixadas de lado, a ponto do técnico Arthur Elias dar uma declaração, aquela declaração formal na chegada do estádio, né? Antes de uma partida, dizendo: gente, pelo amor de Deus, estão ameaçando as jogadoras, estão perseguindo as jogadoras. Tudo isso poderia ter sido evitado caso o Corinthians tivesse feito a opção pelo Dorival, tantas vezes oferecido ao Duílio e 4 vezes recusado pelo presidente, Samir, pelo que você nos conta. Muito, e mostra, né, o tamanho do erro, né, do Duílio, porque a questão Cuca, todo mundo sabia que ia dar problema, né, até pela história do Corinthians, tudo a gente sabe, né, democracia corintiana, todo o engajamento da torcida, todo mundo sabia que o Cuca ia dar errado, então não tinha como, ia se criar uma polêmica muito grande, não vou nem entrar em detalhes, né, porque esse assunto aí dá muito pano para manga, né, mas você vê, você tinha um Dorival ali recusado, um cara que é exatamente o oposto, ia trazer a paz, né? Porque o Dorival ele sempre melhora o ambiente, né? Isso no São Paulo acho que foi um dos grandes fatores aí do título do São Paulo. Agora, Então Samir, ele recusa realmente Dorival Júnior, viu, Thiago? Várias vezes, e ó, eu posso te garantir uma coisa: o Dorival desempregado, claro, estava louco para treinar o Corinthians, viu? Claro que como claro, também, quando viu a proposta do São Paulo, aceitou logo. lógico. Se o Corinthians fizesse a proposta, ele seria treinador do Corinthians. Gente, o Corinthians, esses grandes clubes brasileiros, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, mudam a vida, mudam a carreira de qualquer um, e isso todo mundo que está ao redor do futebol, entendeu? Até de jornalista. Jornalista que cobre Corinthians tem uma carreira, tende a ter uma carreira melhor, porque é um clube que traz muito assunto. Em cima do que você tem dito nos últimos dias e na última semana, hoje pela manhã, no posse de bola, o Juca Kfouri trouxe a informação que ele ouviu que Mano Menezes já está acertado para o ano que vem. Não sabemos, ele não entrou em maiores detalhes, não sabemos se é com a situação, com a oposição, talvez até mesmo com os dois lados. Mas o Mano Menezes parece já estar acertado com o Corinthians para o ano que vem. Informação do Juca Kfouri no posse de bola. Você tem falado muito sobre o Luxemburgo não continuar no ano que vem, independentemente dos resultados, né, Samir? Isso, o Luxemburgo não fica, o Corinthians pode ganhar, o Corinthians pode ser campeão da Copa Sul-Americana com o Luxemburgo não vai permanecer, porque ele não é o nome da situação, né, do candidato André Negão, e não é o nome, né, da oposição, candidato Augusto Melo. O Mano Menezes, eu já trouxe isso aqui, né, algumas vezes, que o Mano Menezes é um nome que agrada muito no Corinthians, e para deixar assim, a coisa bem clara, o Mano Menezes é o nome da situação, tá, Thiago? Então, se o André Negão vencer, a chance do Mano Menezes ser o técnico do Corinthians é muito grande, a não ser que ele acerte com algum outro clube,
do exterior, né? Acho que a única chance, a única não, né? São duas possibilidades dele não ser técnico do Corinthians. Se o Augusto Melo vencer, ou se ele pintar uma proposta muito boa, especulou-se aí seleção paraguaia, enfim, mundo árabe, esse tipo de situação, a gente não sabe se ele vai aceitar ou não. Mas se o Mano Menezes até recusou já alguma coisa lá de fora, viu? Se o André Negão vencer a eleição, o Mano Menezes é o nome dele, tá? Isso é fato. Já o nome do Augusto Melo não é o André Negão, então não é tão garantido assim que ele vai ser o técnico do Corinthians em 2024 por conta O- das eleições, tá, Thiago? Certo. Não, o nome do Augusto, então, não é humano. A gente pode até ser, mas a gente não sabe quem é isso, O nesse nome do, momento. o nome do Augusto é o Tite, só É que o Tite. inclusive eu apurando essa questão de técnicos no Corinthians, dentro do Corinthians já sabem que o Flamengo já entrou em contato com o Gilmar Veloz, tá? Até uma informação importante para o dia de hoje. Então repete pra gente. Dentro, né, isso eu apurei dentro do Corinthians. Dentro do Perfeito. Corinthians, já se sabe que o Flamengo já contatou o Gilmar Veloz para tentar contratar o Tite. Gilmar Então, Veloz, empresário do Tite. isso. Então, assim, é, entre candidatos do Corinthians e dentro do clube, o nome do Tite hoje é considerado uma contratação difícil, até pela questão do Flamengo já estar adiantado. O nome do Augusto Melo, por exemplo, é o Tite. Só que ele não pode fazer nada agora, Thiago, porque ele não tem a caneta na mão, ele não venceu a eleição, né? A eleição vai ocorrer em novembro, então não dá para o Corinthians se mexer em relação a Tite para 2024 agora, tá? Apesar que a situação já se mexeu com o Mano Menezes e conseguiu já avançar realmente em conversas. Mas, apurando essa Porque. questão de técnico do Corinthians em Ah, 2024, eu descobri que o Flamengo já entrou em contato com o Gilmar Veloz em relação a Tite, é realmente o nome do Flamengo. porque eu vou te dizer, Samir, se o Augusto Melo se mexe no sentido de falar assim, olha, Tite, vamos firmar aqui um acordo, se eu ganhar a eleição, você vem para o Corinthians, eu te diria que isso daí poderia fazê-lo, inclusive, ganhar a eleição. Quem não quer ter o Tite como um cabo eleitoral dentro de uma eleição do Corinthians? Seria um fator decisivo muito importante. Não vejo o mesmo peso no Mano Menezes. Entendam, não estou comparando treinadores, estou falando de peso político em relação a prestígio com a torcida do Corinthians. O Mano tem uma história bacana no Corinthians, o Mano pegou o Corinthians na Série B, fez o Corinthians forte, continuou no clube, e a partir do trabalho do Mano da Série B, o Corinthians se reestruturou, voltou forte demais e conquistou o segundo Mundial, conquistou a Libertadores, conquistou o Campeonato Brasileiro, tudo ali numa sementinha plantada pelo Mano, que foi desenvolvida com o Tite e com todos que vieram depois. Então não tenho a menor dúvida de que o Mano tem uma história no Corinthians, só que entre Mano e Tite, quem toca mais o coração do torcedor do Corinthians claramente é o Tite. E se o Samir fosse candidato à presidência do Corinthians, acho que ele ia querer ter o Tite como cabo eleitoral, não ia não, Samir? O torcedor corintiano, já fiz pesquisa no meu canal e o Tite realmente ganha 70% Tite, 30 Mano, acho que foi isso que deu, Certo, assim. Sempre mais ou menos certo. o E Tite como é que tá o. realmente. O Tite é mais unanimidade, né? O Mano tem muito Sim, torcedor que gosta e tem muito torcedor que prefere o Mano, mas realmente a maioria é com o Tite. A questão é que não dá para o Tite ser o cabo eleitoral do Augusto, porque ele não ia se expor com o pessoal da situação, né? A gente sabe sim. que o ex-presidente André Sanches apoia o André Negão, enfim. Então o Tite realmente ele prefere, né, ser imparcial nessa questão. E a própria oposição acha também difícil, né? Tanto que eles também já sabem que o Flamengo está em contato com o Gilmar Veloz, já tem inclusive conversas aí em relação ao Tite. Aliás, a informação que eu recebi é que o contato foi feito antes da final, viu, Thiago? Só para a gente trazer de uma forma bem detalhada para o nosso público. O contato do Flamengo com o Tite ocorreu antes da final da Copa do Brasil e eu acredito, né, que deve avançar agora aí após a perda do título para o São Paulo, e dentro do Corinthians todo mundo sabe disso. Então a situação, por exemplo, nem se mexeu em relação a Tite. Agora,
Eu vou apurar se é realmente por questão técnica ou se eles realmente consideram a situação muito, muito difícil. Mas o Mano é um nome que agrada muito a situação e se vencer, a chance é grande do Mano voltar. Caramba, dias agitados do Corinthians. Só para te liberar, Samir, conversando com o pessoal do Corinthians, acho que a gente até tocou nesse assunto na semana passada. Conversando com alguns conselheiros, gente que frequenta o Parque São Jorge, senta ali para conversar bastante. Havia uma prévia inicial em que o Augusto estava muito disparado na frente numa pesquisa informal. E você nos comentou que deu uma certa equilibrada. Como que está a corrida presidencial do Corinthians nesse momento? Aliás, já gostaria de estender o convite aqui, tanto para o Augusto quanto para o André Negão, para a gente fazer um debate aqui no UOL sobre as propostas que eles têm para o Corinthians. A gente gostaria de ouvir o que os dois candidatos do Corinthians têm para dizer a respeito da eleição de um dos principais clubes do futebol brasileiro. Como que está essa corrida agora, nesse momento, Samir? Ó, inclusive nesse debate aí eu posso intermediar isso daí, falar com eles para a gente ajeitar isso aqui no UOL e realmente trazer, né, para o torcedor corintiano aí todas as propostas, né, do André Negão e também do Augusto Melo. Há um equilíbrio, né, pelo que me passaram, estava até conversando com uma fonte a respeito disso, tá? Quem estaria hoje na frente, o Augusto hoje ele tem uma chapinha a mais, né? Porque sabe que no Corinthians a eleição é somente para os sócios do Parque São Jorge, existem várias chapinhas, né? E essas chapinhas, você ter o apoio dessas chapas é muito importante, né? A última que anunciou o apoio ao André Negão foi Preto no Branco, que é uma chapa bem forte, que sempre garantiu muitos votos na eleição no Parque São Jorge. Isso aí gerou aí uma comemoração por parte do André Negão. E eu conversando com uma fonte, ela me disse: o Augusto tem uma a mais, mas somando os votos das chapas, a situação fica na frente. É claro que isso aqui é uma fonte da situação, né? Ela diz que somando votos das chapas, talvez a situação esteja na frente hoje. Não dá para a gente cravar isso, tá? É duro falar de eleição, que eu falo isso daqui para você agora, daqui a pouco meu celular começa a tocar. A situação, tu falou bobagem, a situação toda. Sabe como que é cobrir política de clube, ainda mais do Corinthians, né, o Thiago? Então, assim, para ficar bem com todo mundo, eu acho que está um equilíbrio hoje. E claro que eu estou brincando de ficar bem com todo mundo, mas dá para dizer hoje que está disputada. Não dá para dizer que alguém já venceu essa eleição, entendeu, o Thiago? Isso eu posso garantir. Quem vencer essa eleição, acho que vai ser bem acirrada aí essa disputa. Claro que ainda faltam 2 Sim, meses, né? claro. Faltam 2 meses. Ah, Está e muito cedo desde. ainda, está muito cedo para a gente falar, né? Porque as coisas vão mudando. Você vê, o Roque Cittadini falou que não vai apoiar o Augusto Melo, todo mundo esperava isso, pode apoiar a situação. Então, assim, as coisas vão mudando. Tem 2 meses ainda para a eleição, mas hoje, né, no dia 25 de setembro, posso te garantir que há um equilíbrio. E você vê, né, a gente que gosta de futebol a vida toda, a gente sempre. Eu sou assim, Samir, acho que você também. Desde criança, o que eu gosto de ouvir é jogador. Quero saber o que, que o jogador tem para dizer. Depois, eu gosto de ouvir técnico de futebol falando. Depois, eu gosto de ouvir os comentaristas. Os jornalistas, acho que eles acrescentam muito. E lá, por último, se quiser, dá para ouvir o dirigente. Eu, como torcedor, sempre fui assim. Então, por que estamos debatendo dirigentes? Porque os dirigentes, neste momento, vão influenciar diretamente o futuro do Corinthians, que é um gigante do futebol brasileiro e que vai passar por uma reformulação no ano que vem, isso é inevitável. Muitos jogadores já no final da carreira, muitos devem se aposentar. O Fábio Santos. Fábio Santos vai se aposentar no final do ano, isso está na cara. Não sei porque veio o Fábio Augusto na minha cabeça travou. O Fábio Santos vai se aposentar, um jogador histórico do Corinthians. O Corinthians vai passar por um momento doloroso. É duro para o torcedor do Corinthians ver o Fagner não desempenhar mais bem em campo, do jeito que sempre fez a carreira inteira, um dos maiores laterais que já vestiram a camisa do Corinthians. Então, os dirigentes é que vão comandar essa mudança do elenco do Corinthians, do time de futebol, do Clube Corinthians. Esse sim é inabalável, tem a imagem inabalável. O que a gente está debatendo é o time de futebol que anda muito mal, tendo que se superar. O Corinthians teve que aprender a voar para conseguir o que ele fazia andando. Então está se esforçando demais para conquistar coisas
que antigamente viriam de forma mais natural. É só ver a importância do jogo de amanhã à noite contra o Fortaleza, pela semifinal da Copa Sul-Americana. Algo a acrescentar, Samir? Não, só que amanhã, realmente tem esse jogo super decisivo, né. Claro que para 2024, em relação a técnico, que é o nosso assunto aqui, não vai mudar nada, o Vanderlei não fica, né, eu já cravei isso aqui pra gente, mas é um jogo importantíssimo, porque a Sul-Americana pode salvar o mandato do Duílio, pode salvar a carreira do Luxemburgo. Claro que eu estou dando uma radicalizada, Sim, mas nem tanto também, né, Thiago? Porque o último sim, título importante, assim, não que o Paulista não seja importante, mas o título de sim, expressão do Vanderlei foi em 2004, campeão brasileiro pelo Santos. sim. Então, realmente, esse título da Sul-Americana, meu amigo, é uma coisa que ninguém. O que o torcedor corintiano queria era só terminar o ano de forma digna, não sendo É, rebaixado, enfim, por tudo que já aconteceu. Então, se acontecer esse título da Sul-Americana, vai ser bom para todo mundo. Claro, o Corinthians já se classifica para a Libertadores, o Duílio não vai ser o presidente a não conquistar um título em seu mandato desde da década de 80, né? Então, realmente a situação do Duílio não ficaria tão feia, né, no seu mandato, e o Luxemburgo conquistando um título que não ganha um título assim de expressão há muito tempo, porque seria, né? exato. A Sul-Americana é um título Sim, inédito, né? O Corinthians, assim como o São Paulo ganhou pela primeira vez a Copa do Brasil, seria muito interessante para o Corinthians também. Então, amanhã, jogo decisivo, os Gaviões já se mobilizaram, vão receber já convocaram a torcida para receber o ônibus do Corinthians na entrada, querem fazer uma grande festa e entendem realmente que é um grande jogo. Aliás, é o último jogo do Corinthians na Sul-Americana, na Neoquímica Arena, né, Thiago? Porque depois joga na Arena Castelão e a final é no Uruguai. e não é diminuir o Vanderlei, né? O Vanderlei hoje ele é um bom treinador, mas o Vanderlei ele era o melhor treinador, entendeu? Isso é duro, é duro, mas é isso que o Samir falou. O último grande título foi em 2004. Aí antes disso, em 2013 ele ganhou a Copa do Brasil, e o Brasileirão, e ele fez a tríplice coroa, ganhou o Mineiro também. Então assim, o Vanderlei Luxemburgo era o maior. O Vanderlei Luxemburgo, quando foi para a seleção brasileira, ninguém havia dúvidas de que ele deveria estar lá. Mas isso faz 24 anos, né? Que bom que o Vanderlei ainda está em atividade. Que pena que não é mais o maior técnico do Brasil, pena para ele. Enfim, é só uma constatação de fatos. Obrigado, Samir. Forte abraço, Thiago, a todos que nos acompanham no de primeira, e a gente volta amanhã para falar aí, né? Se Deus quiser, a gente volta amanhã para falar desse jogo Corinthians e Fortaleza. Quem sabe a Volte com escalação, bastidores e notícias escalação exclusivas. no pique do rádio desse jogo aí, as informações de bastidores. Valeu, Thiagão.